E se um texto espiritual lá do século XIX, de repente, ganhasse uma atualização para o nosso tempo, para o século XXI? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa obra de 2021 que se propõe a fazer exatamente isso, tentando conectar uma doutrina de mais de 160 anos com o que a gente entende hoje sobre o universo. Bom, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que essa continuação foi criada. Depois, vamos explorar os valores centrais que o livro diz que nunca mudam. Em seguida, a gente entra na surpreendente conexão que ele faz com a ciência. E, por fim, o que tudo isso nos diz sobre o grande propósito da nossa existência. Então, para começar, vamos dar um passo atrás. Existe um texto fundamental do Espiritismo publicado há mais de um século e meio. Isso, claro, levanta uma pergunta bem óbvia. Por que lançar uma continuação agora, tanto tempo depois? Olha só, são 164 anos de distância entre a obra original e essa nova. Pense em quanta coisa mudou no mundo nesse tempo todo. A ciência, a sociedade, tudo se transformou. E o argumento do livro é justamente esse. Se o mundo evoluiu, a compreensão espiritual também precisa evoluir junto. Ou seja, o objetivo declarado aqui não é substituir o original, de jeito nenhum. A ideia é complementar. É como se à medida que a humanidade vai crescendo e entendendo mais das coisas, os ensinamentos espirituais também precisassem se expandir para acompanhar esse crescimento. Beleza, agora vamos falar da base de tudo. Quais são os princípios que, segundo o livro, são atemporais? Aqueles que formam o verdadeiro alicerce dessa filosofia. O primeiro pilar, sem surpresa, é o amor. Mas ele é descrito aqui não só como um sentimento, sabe? É mais como combustível essencial para todas as outras virtudes. Sem ele, segundo a obra, a jornada de evolução nem sequer começa. O texto nos joga essa reflexão, que é bem forte, né? De que adianta acumular todo o conhecimento do mundo, todo o desenvolvimento, se não tiver amor. Isso coloca o amor como o verdadeiro objetivo final por trás de qualquer tipo de crescimento. O segundo pilar é a caridade. E o conceito é bem simples e direto. É o amor em ação. Não adianta só sentir, tem que fazer. É na prática da caridade que o amor se torna real e visível. E olha, aqui o livro é bem enfático. É uma das suas afirmações mais diretas. A caridade não é tratada como uma opção, mas como o único caminho possível para a salvação espiritual. Segundo o texto, não existem atalhos. O terceiro pilar é a fé, mas com uma ressalva muito importante. Não se trata de uma fé cega, de acreditar por acreditar. A doutrina insiste que precisa ser uma fé raciocinada, uma fé que caminha lado a lado com a lógica e a razão. Então, juntando tudo, temos amor, caridade e fé raciocinada. Juntos, eles formam o que o livro chama de um guia imutável, uma bússola segura para a jornada da alma. Certo, agora se prepara porque é aqui que as coisas ficam realmente fascinantes. O livro entra de cabeça em conceitos da física e da biologia modernas, mas oferecendo interpretações espirituais para eles. A proposta é exatamente essa: construir uma ponte sobre esse abismo de tempo e conhecimento. A obra defende que descobertas científicas e espirituais não só podem coexistir, como na verdade se complementam, contando a mesma história de ângulos diferentes. A visão que o livro apresenta é que o espírito não aparece do nada, já pronto. Na verdade, ele embarca numa jornada evolutiva épica, que começa lá na matéria mais básica, passando pelos reinos mineral, vegetal e animal, acumulando experiências em cada estágio, até chegar a ser quem somos. E essa é uma das ideias mais interessantes, a conexão entre nossa biologia e essa jornada espiritual. O cálcio nos nossos ossos, o carbono em nossas células, tudo isso seria um legado, uma memória física daquele primeiro estágio da evolução do espírito, lá no reino mineral. E a obra vai ainda mais longe, se aventurando na física de partículas. Ela fala sobre antimatéria, aquele conceito que parece de ficção científica, e propõe que a antimatéria não é só uma teoria, mas uma ferramenta real usada no mundo espiritual para coisas muito avançadas, como curas e transportes. O livro alega que a energia liberada quando matéria e antimatéria se encontram faz a energia nuclear parecer coisa pequena. E seria justamente essa força colossal que permitiria feitos como viagens instantâneas no plano espiritual. Bom, tudo isso nos leva a uma das afirmações mais profundas e ousadas do livro, uma que questiona a própria natureza da realidade e o poder da nossa mente. E a conclusão aqui é radical.
Para esta doutrina, o pensamento não é só um produto do cérebro. Ele é a força primordial, a própria matriz que deu origem às leis do universo. E se ele as criou, ele também tem o poder de transcendê-las. Chegamos, então, à nossa última parte. Como é que todas essas ideias, os pilares, a ciência, o poder do pensamento, se amarram para nos dar um sentido, um propósito final para a jornada do espírito? Aqui o tom do texto fica mais reflexivo. Ele usa essa metáfora da agricultura para nos lembrar de uma lei que seria universal. A gente sempre colhe o que planta. Cada ação, cada pensamento de hoje estaria moldando o nosso amanhã. Em resumo, a visão que fica é da vida como uma grande escola para a alma, um processo contínuo de aprendizado ao longo de muitas existências, sempre com o objetivo duplo: aprimorar o intelecto, sim, mas principalmente aprimorar a capacidade de amar. E isso nos deixa com um pensamento final, bem provocador. À medida que nossa tecnologia e nosso conhecimento disparam, o texto insiste que a nossa sabedoria moral precisa acompanhar esse ritmo. E isso levanta uma questão crítica e muito atual para todos nós.